Boa noite, vamos dar uns minutinhos para o pessoal que está sendo avisado pelo Insta. Enquanto isso, alguém consegue me avisar se tá legal o áudio? Estão me ouvindo bem? Não? Deixa eu ver aqui. Acho que é só eu falar mais alto mesmo, tá tudo no último aqui. Tá muito baixo? Senão eu tiro o fone e faço um teste sem o fone. Dá pra ouvir? Legal? Tá sem som, Paulinha? Não é seu celular? Dá boa noite de novo, né? Agora o pessoal tá entrando. Só esperar a Paula configurar o som do celular dela, que a gente já dá início à nossa live, que era para ser semana passada e não conseguimos fazer porque o Insta ficou derrubando. E vamos tentar fazer hoje, né? Tomara que saia, porque eu tô super ansiosa para essa live. E hoje vai sair com certeza a nossa última live do ano, com o tema de maternidade real. A gente tem a Paula de Niterói, que é border como mãe atípica, né? E o Plínio, seu filho, aqui é autista. E como eu disse na semana passada, até no vídeo que eu deixei no meu IGTV ali salvo no meu feed, ela foi um achado para mim na internet. E quando eu vi, eu falei, eu preciso colocar ela na minha programação de lives, porque é um assunto que para mim é desconhecido, né? A questão do autismo e trazendo também o transtorno border aqui para continuar nas nossas lives. Paulinha, você conseguiu arrumar? Aqui, vamos chamar ela já. Nem acredito que a gente conseguiu. Finalmente, boa noite, Finalmente seja bem-vinda. conseguiu. Boa noite, eu me arrumar, gente, que eu tava até nervosa. Ô, mulher bonita, Tudo bom? tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live de hoje, apresentando você, né? Fala um pouquinho sobre você para a gente te conhecer. Deixa eu posicionar aqui a câmera. Eu acho que tá bom, né? Tá bom o som Tá também? perfeito. Tá sim. Então, meu nome é Paula, eu moro em Niterói. Essa é a Izzy. Eu fui diagnosticada como borderline aos 23 anos. E não foi fácil, não foi nada fácil, porque primeiro eles achavam que era uma depressão pós-traumática.
Depois passaram alguns meses, eles suspeitaram Tô nervosa, gente. O conjunto de médicos acharam que era bipolaridade e depois de 8 meses eles conseguiram fechar meu diagnóstico. E foi uma das fases mais difíceis, porque eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, as crises eram muito fortes, eu não conseguia controlar, muito menos entender o que era toda aquela intensidade, aquilo que as pessoas chamam de tempestade em copo d'água, era o que eu realmente sentia. E quando... Peraí, vou ajudar meu filho aqui. Hoje a live é com meu filho. Semana passada ele não estava, mas hoje ele está. Me perdi no pensamento. Gabi, me ajuda. Você foi diagnosticada há 9 anos, né? E todo mundo via como tempestade num copo d'água. Os meus sentimentos, as minhas reações, as pessoas diziam que eram muito exacerbadas, né? Falavam, Paula, mas era só um pouquinho. Por que você fez essa... Eu ouvia muito tempestade no copo d'água. Demais, demais. Nossa, mas para que isso tudo? Foi só isso que aconteceu? Foi só, por exemplo, término de namoro? Ou uma pessoa foi viajar? Eu sentia e ainda sinto, lógico que antes era muito mais intenso, o abandono. O abandono poderia ser real ou não, mas eu sentia sempre com a intensidade de que ele fosse normal. O meu sentir vinha antes do meu pensar. Então, eu não raciocinava, por exemplo, um exemplo real que eu vou dar para vocês, eu tinha uns 23, 24 anos, a minha primeira psicóloga, que foi meu braço direito, ela saiu para ter neném, ela foi ter a licença maternidade. E estava tudo muito lindo, tudo muito perfeito, eu desejando tudo de maravilhoso para ela. Ela me encaminhou para uma outra psicóloga, mas eu não consegui lidar com aquilo. Eu sofri muito, caí numa depressão muito barra pesada por conta apenas dela ter saído para licença maternidade. A minha cabeça entendia isso, mas no meu coração não. Era um abandono e eu sentia como se fosse mesmo, sabe? É complicado para explicar para as pessoas que não sentem tanto isso. A intensidade é o que diferencia. Porque todo mundo sente, todo mundo se sente abandonado, todo mundo se sente frustrado, todo mundo pensa algumas coisas ruins, mas é a intensidade que faz o borderline, né? Que traz aquele sofrimento para a gente real e que, na verdade, a gente não consegue explicar para as pessoas. A gente consegue sentir, sofrer realmente, muitas vezes desejar até morrer por aquele sofrimento que acaba sendo, de fato, uma tempestade no copo d'água na hora que passa, a gente vê na hora aquilo, que a gente só que a gente não tem, exatamente, a gente não tem o controle daquele sentimento. E o que eu não posso esquecer de expressar é que mesmo sendo para as outras pessoas uma tempestade num copo d'água, eu acho que todos os outros borders devem ser respeitados porque o sofrimento é real. Quando o sofrimento é real, a gente tem que respeitar, a gente tem que ter o mínimo de compaixão e empatia possível, porque o que a gente está falando sobre não saber explicar, o que eu cheguei mais perto de saber explicar foi uma sensação de buraco. Um buraco dentro de mim que eu não sabia por que estava ali, eu não sabia o que preencher, e aquilo ali me desesperava muito. Eu estou falando muito no passado, porque no passado era muito mais difícil controlar. É um cavalo selvagem mesmo, né? Com todas as emoções de uma adolescente e adulto nova, né? Vamos dizer assim, uma pré-adulto. E eu sofri muito nessa fase. Confesso que os anos foram passando, eu fui aceitando a terapia, aceitando o meu diagnóstico, porque aos 23 anos eu não queria aceitar um diagnóstico que não tem cura. E muitas pessoas vinham falando no meu ouvido, Paula, você só tem 23 anos, você está tomando remédio por quê? Você está tomando tarja preta por quê? Você não precisa.
E aí, quando eu tinha pensamentos ruins e eu, infelizmente, tive tentativas de suicídio, as pessoas falavam para mim: você é tão bonita, por que isso? E não faz o menor sentido, gente. Eu digo que o suicida, ele não quer morrer, ele quer acabar com o sofrimento. E as vezes que aconteceram comigo não foram planejadas. Foi um sofrimento, vamos dizer assim, uma facada emocional, onde eu não conseguia respirar, onde eu não conseguia mais por onde sofrer, e eu queria apagar. Eu queria apagar para não sofrer mais aquilo. Então, toma-se quantidade de remédio absurda, mas assim, não queria morrer, eu queria apagar. Realmente eu não queria. Pode-se até dizer que eu não queria viver aquela vida que eu estava vivendo. Mas eu não estava tentando me matar. É uma coisa diferente. Voltando ao assunto de aceitar, quando eu aceitei e fiz o tratamento direitinho, eu melhorei demais. Os anos foram passando, eu melhorei mais ainda. E quando eu fui mãe, a maturidade foi lá, deu um beliscão em mim, e isso me ajudou demais da conta. Eu engravidei aos 25 e fui mãe aos 26. Eu tomava medicamento e, na época, não podia tomar fluoxetina na gravidez. Hoje em dia, os médicos dizem que já pode e tal. E foi a fluoxetina que me fez mais falta na gravidez. Porém, o momento de estar grávida foi tão bonito para mim e eu tive um acompanhamento bacana. Então, eu não tive tanto sofrimento nos 7 meses, porque meu filho nasceu de 7 meses. Nos 7 meses que eu gerei. Não tive depressão pós-parto, porém, depois de uns 5, 6 meses, eu comecei a ter uma sensação de vazio. Voltei a tomar medicamentos mais pesados para isso. E com 11 meses ele parou de mamar e aí eu voltei a tomar mais medicamentos que me trouxessem uma estabilidade emocional. O maior problema do borderline, não sei se tem pergunta aí. Você viu sem pergunta aí? Por enquanto, não. Quem quiser perguntar, pode perguntar, viu, gente? Pessoal que for deixando perguntas, é preferível que deixe aqui onde tem um pontinho de interrogação aqui na lateral, que daí depois fica mais fácil para a gente se organizar para responder. E aí, quanto aos medicamentos. Os medicamentos, eles mudam conforme a minha necessidade, porque o meu transtorno é um transtorno de personalidade. Eu não posso esquecer disso, né? A personalidade, ela é formada por 1001 traços. E da onde vem a sua personalidade? Da sua criação, DNA, o que você passou, traumas. E não necessariamente um border passou pela mesma coisa que o outro. Assim como um autista não é igual ao outro, eu vou falar autista porque eu tenho um filho autista. Então, recebo muito essas perguntas sobre autismo e já estou mais acostumada a responder do que falar sobre o meu próprio transtorno. É a primeira vez numa live que eu estou falando sobre isso e nem no meu próprio Instagram eu abri para falar sobre, e o seu convite me deixou muito à vontade para falar sobre isso. Estou aqui dando a cara a tapa, porque ser borderline não foi fácil para mim. Eu perdi muitas coisas na minha vida por não ter sido por não ter recebido uma compreensão bacana, ou por não ter recebido um tratamento adequado para aquele momento. Sim. E o pior de tudo, sofrer preconceito. Eu aprendi que o nome é psicofobia, por ter o que eu tenho, por ser o que eu sou. É muito ruim, dá nó na garganta, você ser uma boa profissional, você ser uma boa pessoa, você fazer tudo do bom e do melhor, mas você tem um transtorno, você é dado como inútil, você é dado como incapaz. Isso é muito ruim pra gente, isso piora ainda mais o nosso estado de abandono, de desespero, de não saber o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, que mundo é esse. E a depressão vem, bate na porta. E o lado eufórico, porque somos 880. O meu lado eufórico, ele era muito gastadeiro.
Eu tinha um cartão, ganhava bem na época, eu tinha um cartão, eu ia lá, era igual o Zorro. Saía passando o cartão em coisas que eu nem planejei. Eu já fui andar e voltei para casa com uma televisão e um celular. Do nada. Eu não planejei, não nada. Foi uma coisa impulsiva em que eu me achava a Mulher Maravilha, mais rica do mundo, onde eu estava vivendo um show particular e todo mundo estava me filmando. Era show do Truman. Porque quando eu tô bem, tudo bem todo mundo olhar para mim. Eu ando pela rua, parece até que é aquele filme musical. E todo mundo vai cantando e tá mil maravilhas, purpurina. Aí, esse lado pode ser ruim porque eu não me controlei financeiramente. Só consegui cortando o cartão, cortando o cheque especial, aí eu consegui me levantar. Porque a impulsividade eu não conseguia segurar. Não conseguia. Então, não tinha ninguém que segurasse por mim. Eu fui lá e cortei meu cartão. Passei 5 anos sem cartão. 5 anos. Eu voltei a ter cartão esse ano e o limite do meu cartão é R$ 300. Só para eu não fazer besteira, assim, sabe? Eu já É necessário, né? Eu já tenho uma maturidade legal, eu já tenho alguém com quem contar que é alguém que conta comigo, que é o meu filho, né? E eu não posso mais me dar o luxo de fazer besteiras, eu não posso mais me dar o luxo de não querer viver. Isso é a sua pergunta que você fez sobre como que contrasta ter um filho autista sendo borderline, né? Ele tá feliz, gente. Isso é felicidade. Vamos lá. Quando ele era bebezinho, eu sempre fui muito carente, muito fofinha, muito emocional. E ele não me dava muita atenção. Eu andava pelo quarto, ele não olhava para mim. Eu fazia fantoche, brincadeiras e nada acontecia porque ele olhava para o teto, era super emocionante o ventilador de teto, a cortina, e aquilo me deixava assim, poxa, mas eu faço tudo por ele, o que está acontecendo e tal. Aí tem gente que está passando pela mesma coisa. Eu até ia comentar aqui sobre a Dani também, né, que ela acabou de fazer um comentário aqui, que ela não tá legal. Às vezes, o que serve para mim, o que serviu para você, pode não servir para o outro, mas tem muitas... Eu acabei gravando uma série de lives, está tudo salvo lá no meu IGTV. O que eu passei também, o mesmo período que você foi diagnosticada há 9 anos, eu também fui há 9 anos, e tem, assim, uma experiência também de coisas que a maturidade hoje me faz ver de outra forma o transtorno, me faz lidar de outra forma com o transtorno. E também sou medicada hoje, mas já passei por muita psicofobia, que não foi fácil, né? Seja em trabalho, seja com família, seja com amigos, e nada foi fácil lidar. Mas hoje eu tenho um outro olhar sobre tudo isso. Hoje eu lido de uma outra forma com isso, né? Na época acabava me desesperando, acabava tornando aquilo realmente de forma muito diferente, e aquilo me machucava de muitas formas. Hoje eu acabo tentando lidar com que aquilo não me frustre, não me frustra. Então, assim, Dani, se você quiser depois conversar, se servir de experiência também, algumas lives minhas estão salvas lá no IGTV, mas saiba que, assim, tudo passa, seja o nosso momento feliz, seja o nosso momento triste, tudo sempre vai passar. As nossas alterações de humor no momento borderline são péssimas, são horríveis, não adianta a gente querer se dopar, porque quando a gente acordar, tudo vai estar lá ainda. E a gente não vai só nos machucar. Sempre vai machucar as pessoas que estão ao nosso redor. E isso eu falei muito na minha primeira live. Hoje eu vejo muito isso. Na época, todas as vezes que eu tentei fazer algo comigo, eu não tinha essa consciência. E na hora a gente nunca tem. Na hora a gente só acomete alguma coisa. Mas hoje eu consigo ter esse olhar.
Exatamente, é um impulso muito forte. Mas, Dani, se você precisar depois da live, meu inbox está Pode aqui para a contar gente comigo bater um papo. também. Pode contar comigo também. E, assim, você tá nesse momento e eu tô aqui numa live, a Gabi sabe. Falei, Gabi, eu tô muito nervosa pela live que a gente vai ter agora, porque eu também não tô bem. Eu falei pra Gabi, Gabi, eu vou apertar o meu botão robô. O botão robô foi algo que eu construí para mim mesma para poder conseguir fazer as coisas da sociedade sem que eu perdesse as coisas ou deixasse as pessoas na mão, porque a minha fuga hoje em dia é cama e dormir achando que aquilo vai mudar, o que a Gabi acabou de falar que não vai mudar, mas enfim, essa é a minha fuga. Eu aprendi a apertar o botão robô. Eu também não tô bem, Dani. Eu tô aqui no meu botão robô, porque eu sei que a Gabi está fazendo um trabalho incrível de compartilhar isso. E eu sei que eu tenho que compartilhar a minha história. Muitas pessoas falam sobre isso, sobre eu compartilhar a minha história. E hoje eu não estava pronta para isso, mas eu tô aqui, sabe? Eu tive um problema nos meus relacionamentos, que é o que mais pega na gente. Esses relacionamentos, quanto mais perto da gente, tipo, namorado, mãe, filho, quanto mais perto da gente, mais difícil. Então, essa semana, eu tive uma espécie de abandono que eu ainda não sei se é real ou se não é. Mas isso não quer dizer que eu não possa sofrer. Isso não quer dizer que eu não possa falar sobre isso. Então eu tô aqui dando minha cara a tapa também, não tô 100%, já estive muito mal, já estive muito mal. Mas o que a Gabi falou é o que me ajuda a levantar. Todo luto, ele tem início, meio e fim. Você lembrando que esse luto tem um fim, mesmo que esteja doendo muito, você vai lembrar assim, peraí, mas vai acabar. Isso vai acabar. Isso vai acabar. E você entrando nesse transe de que é só uma fase, ajuda muito. E conversar também, assim como a Gabi falou, eu estou aqui para conversar o que puder. Eu converso com muitas pessoas sobre autismo, mas agora que eu estou falando sobre borderline, eu também vou falar sobre isso, que eu não posso mais ter vergonha disso. Eu tenho que expor mesmo a minha história, porque tem muitas pessoas passando por isso. E eu acredito que eu possa ajudar um pouquinho, até pessoas desconhecidas, né? Eu parei no meu filho, não foi, Gabi? Foi, acho que foi. Deixa eu pegar. Falei para Tem você a que eu usava uma colinha também, né? tem a colinha. Então, Tem quando, a colinha também. quando o Plínio não me dava muita atenção, eu ficava assim, Isso. poxa, mas por que meu próprio filho não me dá atenção? Isso eu fiquei bem bugada. Passando o tempo, meu filho foi diagnosticado com 1 ano e 9 meses. Eu tive um problemão. Foi o seguinte: ninguém acreditava em mim. Ninguém acreditava, ninguém me dava crédito. Por quê? Porque uma pessoa com transtorno é maluca, é doida. Perguntava para mim assim, Paula, você quer que seu filho tenha alguma coisa só porque você tem? Então, o crédito que não me davam foi muito difícil para mim como mãe. Eu tive que pegar o meu filho escondido e levar nos melhores neuros que tem, porque eu não queria ser mais julgada, porque virou um tabu no meu antigo relacionamento falar sobre isso, e era muito difícil falar sobre transtornos no meu antigo relacionamento, porque foi uma experiência muito ruim para mim e para o meu transtorno também. A psicofobia sempre foi muito gritante. E quando meu filho foi diagnosticado foi um pouco mais fácil, porque eu sou muito estudiosa. Quando eu vejo alguma coisa que eu não conheço, eu começo a estudar, começo a estudar, começo a estudar, começo a estudar. Então eu lidei com isso estudando, assim como eu lidei com borderline estudando também. Eu acho que quando a gente lê, a gente fica com mais armaduras, a gente fica mais protegido, a gente fica A mais gente sabido. desmistifica aquilo, né? Isso. E liberta a gente, liberta muito. O que eu tenho de dificuldade com ele hoje em dia é que eu sou muito carente, muito fofinha e muito emocional.
E o meu filho é o contrário. Ele é prático, ele é objetivo, ele não quer colinho sempre, ele é carinhoso sim, mas na medida dele. Eu, se puder, fico agarrado o dia inteiro, mas ele não. Então eu tive que aprender a lidar com essas nossas diferenças, porque antes eram assim, a gente se batia. Aí eu aprendi que a gente podia se completar, eu e meu filho, porque aí eu não tive mais problemas em relação a ele. Ele é uma relação que não me dá problemas por causa do meu transtorno e nem por causa do transtorno dele. A gente se adapta muito bem, nós dois, sabe? Eu ainda tenho um pouco de problemas com as outras relações, que eu tento lidar da melhor forma, por mais que as pessoas que me veem aqui na internet, poxa, Paula, você é super paciente, eu quero ser como você, que não sei o que, gente. Eu queria muito ser esse exemplo que vocês veem, mas eu não sou perfeita. Eu tenho os meus momentos que eu fico também, eu chamo de down, né? Que eu fico meio assim para baixo, com uma autoestima horrível, achando que minha vida é horrível, achando que tudo tá uma bosta. E é tudo muito complicado quanto a isso. Deixa eu ler aí. Gabi, você tem pergunta? Não, a Dani, na verdade, né, não tá muito legal e tá falando que passam meio que um perrengue aqui com o Ser julgada marido. por um passado que não existe mais. É isso aí, Ela cara. tem. É isso aí. Eu tenho 32 anos. Eu já sofri internação por ter tentado suicídio. Você acha que isso não vem atrás de mim até hoje? Vem. Vem atrás de mim. E até hoje as pessoas perguntam com a mesma frase. Ai, mas você é tão bonita, por que isso? Você é isso? Cara, o que a gente tem que fazer é aprender a lidar com esses comentários, porque eles vão existir. Eles vão existir para sempre. Mas aí, você estudar, você tem um grupo de apoio, você forma uma armadura onde aquilo não te atinge da mesma forma que antes. Eu era e sou muito atingida por algumas pequenas faíscas, por alguns pequenos gatilhos, onde antigamente eu explodia. Eu não sei se alguém já viu aqui o programa do Pânico antigo, que tinha um momento Amy Winehouse, onde o cara se vestia de Amy Winehouse e saía chutando tudo. Então, dizem as más línguas que ela era borderline também, e aquele era um momento de crise onde ela explodia. Eu não sou uma borderline explosiva, eu sou implosiva. Então, eu cometo as coisas contra mim. Eu como com impulsividade, ou eu deixo de comer, eu gasto as minhas coisas, gastava, né? Gastava as minhas coisas, me machucava, eu tenho que falar no passado, me machucava de várias maneiras, tudo isso para poder, o quê? Sanar um buraco que nem eu entendo que tem dentro de mim, sabe? É bem complicado mesmo. Nem, nem sei explicar ainda depois desses 9 anos, desculpa. Depois desses 9 anos eu nem sei explicar direito, mas eu juro que eu tento. Na verdade, a gente não pode ser. Eu falei muito isso na minha primeira live, que a gente não pode ser definido por um diagnóstico, por um CID, por um transtorno. A gente não pode usar isso como muleta, a gente não pode se definir por isso, né? A gente tem um transtorno de humor, a gente tem um transtorno borderline, uma depressão, enfim, o que quer que seja, mas a gente não pode ficar preso nisso. A gente tem que fazer um tratamento correto, seja medicamentoso, junto com tratamento terapêutico, tem que Dois. aceitar os dois em conjunto. A gente tem que aceitar, sim, o diagnóstico. Eu vi você falando, quando você aceitou, as coisas melhoraram. E o meu foi a mesma coisa. A partir do momento que eu aceitei, eu parei de lutar contra isso, porque para mim foi muito difícil pensar que, poxa, o resto da vida vai ser medicação. Foram 9 psiquiatras falando que o resto da vida vai ser medicação. Pô, uma diabetes também é o resto da vida a medicação, Sim, né? exatamente. Você ter
Um problema cardíaco, o resto da vida é medicação. Um problema com pressão, o resto da vida é medicação. Porque um problema mental não pode ser o resto da vida medicação. A partir do momento que a gente aceita e a gente coloca uma terapia em conjunto, a gente passa a se autoconhecer, as coisas começam a ter mais controle, porque a gente tem domínio de si, a gente consegue passar a enxergar onde tem os gatilhos e começa a se autoanalisar e prever, exatamente, consegue até, às vezes, não controlar, mas prever algumas situações que, opa, ali eu não posso ir porque eu sei que ali pode ter um gatilho, eu posso evitar tal situação. Então, o amadurecimento que vem com o autoconhecimento, isso vem com o tempo, é claro, mas a gente não tem cura, mas a gente tem uma certa estabilidade do transtorno. Então, assim, nada nunca é fácil. Mas a gente consegue conviver melhor. Eu não sei você, mas eu não deixei de sentir os gatilhos. Porque o que aconteceu essa semana foi um gatilho enorme para mim. Uma cena que eu vi, que se fosse antigamente, eu ia explodir de choro, eu ia para casa, eu ia, sei lá, eu ia fazer um monte de coisa. Mas quando eu vi aquilo e senti a bosta que foi, eu respirei fundo, travei minha respiração e as minhas amigas me viram branca. Branca. Ela falou, Paula, o que está acontecendo? Eu comecei a tremer. E eu falei, vamos sair daqui. Aí eu saí, elas me levaram para lá para fora. Eu não estava conseguindo explicar. Depois que eu me acalmei, eu consegui explicar, elas conseguiram entender. Mas são família, não são famílias de sangue, são pessoas da minha rede de apoio que me entendem. Porque se fossem outras pessoas, eu ia falar, cara, você tá doida? O que tá acontecendo e tal? Mas foi realmente o gatilho todo, sabe? Eu tive que depois que eu fiquei mais calma, eu expliquei o gatilho todo. Eu não posso nem falar que a pessoa pode estar online aqui, mas não vou nem falar. Chega. Não, fica tranquila, fica tranquila. Ô, Dani, a gente não tem controle de nada ainda não, Dani. A gente só trabalha muito, a gente só se esforça muito. Eu ainda sinto, mas eu abafo e eu engulo. Isso é bom? Não, isso não é bom. Você tem que ser o meio termo. Você tem que também se expressar. A minha terapeuta hoje em dia me ajuda a me expressar. Porque eu fui tão podada por mim e por outras pessoas, por causa das minhas reações exacerbadas, que hoje eu faço isso que eu te falei, eu travo a respiração, travo tudo, igual o peripaque do Chaves mesmo, toda travada, e depois eu que me ferro. Porque aí vem crise de ansiedade, vem compulsão alimentar, vem tudo isso, sabe? Total. O corpo somatiza. Isso. Mas eu tenho a minha terapeuta, se minha terapeuta tiver aí, beijos. Mas o que você não pode deixar é deixar de fazer tratamento, porque o tratamento vai te dar um autoconhecimento e te ajudar a sair de certos gatilhos, de certas situações. Então, terapia para mim é grande parte. Com certeza, acho que muitas vezes assim, a gente fica naquele negócio semanalmente, que na hora que você tá bem, você fala, nossa, é cansativo, não preciso, você passa a colocar quinzenalmente, você começa a mudar, mas você não precisa forçar, Dani, que as pessoas entendam você. Você não precisa disso. As pessoas não precisam entender que você tem um transtorno borderline ou um transtorno de humor. Não. Você estando ciente da sua condição é o que importa. Você tendo uma melhor amiga, um parente, uma pessoa que você pode ligar no momento de desespero para ser a sua rede de apoio é o que importa. E pronto, faça o seu tratamento e não dependa dessas outras pessoas. Você não precisa provar para ninguém nada mais. Porque só você sabe a sua dificuldade, a sua dor é única. Você não precisa provar para ninguém. Então, faça o seu tratamento certinho, comece a se autoconhecer nessa parte de gatilho e você vai ver como as coisas começam a melhorar. Leva tempo, muito tempo, mas deixa de lado essas pessoas que ficam te julgando, porque o julgamento delas não vai te levar a nenhum lugar. Você não precisa provar para elas que você tem um transtorno, que você
Precisa da medicação? Não. Faça por você mesmo e pronto. E se quiser bater um papo com a gente também, se junta com pessoas que têm o mesmo pensamento que você. Depois eu te passo outros Instagrams que eu conheço por aqui, que são pessoas que também. Eu conheço um menino que ele tem 19 anos, ele foi diagnosticado como autista e borderline. Isso é super raro. Tem uma outra que também faz várias lives, que era, eu acho que é uma borderline, alguma coisa assim, mas depois eu passo para você. Que aí você vai vendo que você não está sozinha, sabe? Você não está sozinha nisso. E aquilo que você sente é uma coisa que os outros borderlines também sentem, mas nem sempre são iguais, tá? Eu sou borderline, não sou igual a outra pessoa que é borderline. Sei lá, Amy Winehouse foi borderline, não é igual a mim, entendeu? Sim. Exatamente isso. E voltando aqui, Paulinha, fala pra gente, a partir do momento que você entrou na gravidez, que você trocou de medicação ou você parou a medicação? Você chegou a comentar sobre a medicação da fluoxetina, mas você... O médico trocou a fluoxetina por sertralina, porque na época não podia. Mas depois da minha gravidez, há alguns anos, a minha ginecologista falou comigo que os médicos viram que não tinha problema nenhum. Aí trocou. Na época foi isso. Foi sertralina. Eu tomava sertralina. Nesses 9 anos... Não, pode falar. Eu considero mais fraco do que fluoxetina. Para mim, por exemplo, eu já experimentei os dois. O fluoxetina, para mim, é como se fosse água. O sertralina eu já tomei por um tempo, numa dosagem um pouco mais alta, para mim foi ok. O fluoxetina já não fez nada. Então, tá vendo? De pessoa para pessoa, né? Acho que... Exatamente. Dani, eu costumo falar hoje em dia também, quando a pessoa pergunta para mim o que é borderline, eu tento explicar, ou eu não tô com muito tempo, eu falo assim, olha, é igual signo. Eu sou Sagitário e também sou borderline. Sagitariana não significa que eu sou igual a todas as pessoas de Sagitário. Então, eu sou borderline não significa que eu sou igual. E sempre comparam com a menina da fazenda, que chutava a porta, que isso, que aquilo. Gente, só um parênteses. Ela tinha acabado de ser diagnosticada, ela não fazia noção, não tinha tratamento. Então, assim, aquilo ali não é um parâmetro pra gente, entendeu? Ela estava sendo exposta ali, pra mim era uma coitada. Porque ela não tinha tratamento. Não pode ser um exemplo pra gente. Meus filhos não entendem. Mas você tem que estar com quem te entende. Quem não te entende, minha filha, você segue o baile como se nada tivesse acontecendo. Finge que isso aí é um signo e as pessoas não estão nem aí. Se é verdade, se não é. Tem gente que acredita em signo. Tem gente que não acredita em signo. Segue a vida. Eu fiz uma live com a minha mãe aqui, né? E por muito tempo eu bati de frente com a minha mãe. E foi muito esclarecedora. A minha mãe, por exemplo, inicialmente ela não acreditava. Para ela era frescura também. Então, assim, essa live com a minha mãe foi muito esclarecedora também, porque ela falou o ponto de vista dela. Porque no meu entendimento, eu achava que minha mãe pensava uma coisa. E daí, de repente, nessa live ela veio e mostrou o ponto de vista dela também, que foi muito legal ouvir o outro lado. Oi, Plínio. Fala. Oi, Plínio. Boa noite. Beijo. Que lindo. Ai, gente, que delícia. Ele é um fofo. E aí, hoje você segue com tratamento, com psiquiatra, psicólogo, tudo normal? Psiquiatra, psicólogo, ele só mexe nos meus medicamentos de acordo com o jeito que eu tô. Se eu tô numa fase depressiva, logicamente eles aumentam o meu antidepressivo. Se eu tô numa fase mais... Aí eles aumentam o meu ansiolítico, que hoje em dia eu tô tomando... também tem o fato de eu começar a ter crise de ansiedade. Isso aí também aumentou um pouco os meus medicamentos. E pelo que o médico me explicou, eu ainda não entendi direito isso, quando a crise de ansiedade casa com o borderline, é uma coisa bem intensa também. Kalena é uma pessoa que faz parte da minha rede de apoio. E sabe onde que eu encontrei Kalena? Aqui no Instagram.
Olha que legal. Seja bem-vinda, Kalena. Boa noite. Um grande beijo para você. Obrigada por estar aqui com a gente. A Lena faz parte da minha rede de apoio, é assim, faz parte da minha semana, eu tô toda semana com ela, é uma pessoa que me entende, que a gente se entende, sabe? É esse tipo de gente, Dani, que a gente tem que ficar perto. Pessoas que entendem a gente. E vou dar um exemplo da Kalena. Tem dia que eu tô mal e ela quer muito me ver. Eu falo, amiga, não consigo sair da minha cama, não consigo. E ela respeita demais. Ela não deixa de me amar porque eu tô em cima de uma cama chorando. Ah, amo minha sardentinha. Ela não deixa de me amar por causa disso, porque eu tô surtando ou porque eu não tô surtando. A gente tem que estar perto de pessoas assim. Agora, se sua própria família de sangue não é assim com você, não se sinta sozinha. Porque nem todo mundo da minha família me aceita, nem todo mundo da minha família tá no meu hall de rede de apoio, e tudo bem. Depois da nossa. Quando a gente fica adulto, a gente vê que a gente tem a capacidade de escolher nossas próprias famílias. Exato. Quando a gente cresce, a gente entende isso. Quando a gente é mais novo, a gente entende que o mundinho ali é só família, pai, mãe, Família de sangue, pronto, né? minha base, meu tudo, não sei o quê. Mas nem todo mundo tem família, minha base, meu tudo. E aí a E quando gente a tem que gente é recordar. adulto, a gente pode se retirar dos lugares e estar onde a gente quer. E, na Se verdade, respeitar. muitas pessoas têm a cabeça fechada e, às vezes, não querem entender e procurarem informação. Então, assim, Sim. muitas vezes essas pessoas, né, que sejam da nossa família, do nosso círculo de amigos, por mais que a gente fala, olha, tenho um transtorno de humor, elas podem muito bem procurarem informação, mas elas não querem. Então, elas são Não. chamadas de ignorante. Então, assim, elas não têm a informação sobre o que é isso. Então, assim, tudo bem, deixa elas no tempo delas. Elas vão se informar no tempo delas. Elas podem se aproximar e tá tudo bem. É só a gente se retirar daquele lugar e procurar outras pessoas que podem nos acolher. Com certeza. Procurar gente que é recíproco com a gente ajuda muito no meu transtorno, ajuda muito na minha melhora, ajuda muito no meu autoconhecimento, sabe? E depois que eu me separei, estamos quase em 2022. Eu me separei no meados de 2019, que foi com o pai do Plínio. O pai do Plínio foi embora e foi muito difícil para mim, porque além de eu lidar com o fim de um relacionamento, peraí, eu comecei a lidar com o fato de ser uma mãe sozinha. Porque nos primeiros meses eu fiquei 6 meses sozinha com o Plínio. Foi uma barra muito pesada, onde eu não podia ter o luxo de ficar em depressão, onde eu não podia ter o luxo de tomar os meus medicamentos corretos, porque se eu tomasse, eu ficava com muito sono e não dava conta de cuidar dele. Foi um dos momentos mais difíceis para mim da maternidade, porque lidar sozinha com ele, com o transtorno dele, somado ao meu transtorno, eu não podia ter o meu tratamento direito, porque eu tinha que escolher entre eu e ele. E lógico que a mãe sempre vai escolher pelo filho. Eu deixava de tomar os meus medicamentos, ficava mal, mas eu tinha a obrigação de estar com ele. Se eu quisesse, não quero mais minha vida, não quero mais isso, não quero, eu não tinha mais esse direito, sabe? Porque seria, não mexe aí não. Porque seria, no meu entendimento, um egoísmo por causa do meu filho. Meu filho é totalmente dependente de mim. Então, se eu for internada, se alguma coisa acontecer comigo, quem é que vai cuidar dele? Entendeu? Hoje em dia, o pai já é mais presente. Oi, amor, mamãe depois vai, tá? Só um pouquinho, mamãe já vai. Hoje em dia, o pai já está mais presente. Ele vê o filho de 2 em 2 semanas, né? 2 vezes no mês. Melhora um pouquinho a minha qualidade de vida, porque eu consigo respirar um pouco, e melhora também a qualidade de vida do Plínio, porque o Plínio sente falta do pai mesmo. Apesar dele ser um autista não verbal,
Ele é muito inteligente, ele é muito sagaz, ele entende as coisas, sabe? Vocês não têm noção. Acho que eu não tenho noção. A mamãe já vai, tá? Daqui a pouquinho. Espera E só mais um assim, ele pouco. vem do pai 2 vezes, né, no mês praticamente, né, a cada 2 semanas. É, ele consegue ter esse carinho igual ele tem por você? Tipo, ai, vê o pai, chega, abraça, Igual, ou ele, tipo, igual ele estranha quando ele vê o pai? Como que é? início. Quando o pai voltou a pegar, ele gritava. Ele saía daqui gritando, ele parecia que estava sendo sequestrado. Ele tinha horror de sair de perto de mim. Mas não era porque era o pai, era porque ele só me teve como referência, entendeu? Porque assim que o pai dele foi embora, e eu fiquei os 6 meses, esses 6 meses foram o início da quarentena. Então ele parou de ter escola, parou de ter terapia, ele só me via, ele só tinha mãe de referência. Então no início, ele tinha uns 4 anos, no início ele saía chorando muito, meu coração partido, porque eu tinha que deixar ele ir, porque ele tem que ter momentos com o pai dele biológico, mas ao mesmo tempo eu ficava assim, poxa, se o pai não tivesse feito isso, talvez o menino não tivesse tão transtornado. Isso que eu digo de ficar tantos meses fora. Mas agora que as coisas estão sendo ajeitadas perante o juiz, as coisas estão dando certo, está tudo é, caminhando para o bem do meu filho. Porque era o que ele estava precisando, sabe? Hoje em dia ele vai direitinho, ele não chora mais, ele se despede de mim. Então, é um processo que a gente venceu. Ai, que bom. Eu não sei muito bem assim como que é o autismo. Ele tem grau? Como que é? O que é exatamente o autismo? Então, o autismo é um transtorno que ele mexe muito na socialização da criança. A criança tem um lado social, criança não, porque existe autista adulto. Diferente do borderline, você não vai achar borderline criança, sabia? Isso é. Então, Até porque ele se desenvolve muito com trauma, né? A questão do isso, border, então. isso aí. Aí o Plínio, ele teve muitos atrasos e também muitas regressões. Ele rolava e parava de rolar, andava e parava de falar, andava e parava de andar, falava isso sempre. E a cada mês que ia passando, os marcos de desenvolvimento, ele ia caindo, ele não ia mais alcançando. Então ele já era uma criança de 1 ano e pouco e não falava. As pessoas achavam estranho, outras achavam que ele era tímido. O lado social dele sempre foi muito prejudicado no sentido dele não brincar com outras crianças, não querer brincar com a gente, não querer nem brincar com adulto. Hoje em dia, ele gosta mais de brincar com adulto, ele já consegue ficar no meio de crianças, porque ele nem gostava de ficar no meio de criança. Eu levava ele para uma escolinha, quando ele tinha uns 2 anos, que era creche, no caso, parecia que eu estava jogando ele para os leões, porque ele não queria socializar, ele não queria aquela barulheira, o sensorial dele era muito prejudicado também. O barulho que mais irritava ele era o murmurinho. Sabe, praça de alimentação? Era a pior coisa para ele. Era a pior coisa, porque é excesso de cheiro, excesso. Caiu, filho? Excesso de cheiro, movimentação, pessoas, falatório, cores. Então ali era um ambiente muito hostil para ele. Hoje em dia, com muita terapia, com muita paciência, com muito tudo, eu consigo fazer uma refeição com ele na praça de alimentação e andar pelo shopping tranquilamente. Lógico que eu não vou mais domingo, sábado e domingo no shopping, né? Eu vou dia de semana, que é o que eu posso fazer para poder não ultrapassar o Tá tão limite dele. lotado. Ultrapassar o limite dele. Quanto ao diagnóstico, quem pode fazer o diagnóstico é um neuropediatra ou um psiquiatra. No caso dele foi um neuropediatra e em 40 minutos dentro da sala ele já saiu com o diagnóstico.
com a neuro. Nem toda criança consegue o diagnóstico assim tão rápido, porque tem gente que precisa, tem criança que precisa, ou adulto que precisa de mais tempo, principalmente se for leve. Aí eu entro na resposta que você, na pergunta que você fez. O grau. O grau ele é definido de acordo com a necessidade do autista de ter alguma pessoa ali para poder apoiar. Então, se o autista for leve, ele faz tudo sozinho. Ele é aquele autista que vai para a faculdade, trabalha. Às vezes não tem nem diagnóstico, né? De tão leve que é, passa a ser uma pessoa só tímida. O moderado é aquele autista que precisa de apoio só para algumas coisas. Ele vive, por exemplo, ele vive sozinho em casa, mas precisa de apoio para ir no banco, precisa de apoio no trabalho. E o severo, ele precisa de apoio o tempo todo. Como isso serve mais para burocracia, eu não ligo muito para o grau que o Plínio está hoje. Se fosse contar antigamente, se eu fosse contar com isso, ele estaria no grau severo e agora entre moderado e severo, porque ele melhorou muito. Mas como é o que eu te falei, né? A necessidade de depender de alguém, e ele ainda é uma criança, ele depende de mim o tempo todo. E o grau, ele evolui, mas também pode voltar com algum trauma. Ele também pode regredir. Então, eu posso explicar sobre os graus, mas eu confesso que eu não ligo muito. E tem gente muito mal informada. Por exemplo, meu filho é autista, mas é levinho. Aí a criança não fala, a criança precisa de ajuda para fazer xixi. O que acontece? Alguns profissionais mascaram o autismo falando que seu filho é autista, mas é levinho. Esse mais é levinho leva muita mãe ao erro, leva muito autista a não ter um tratamento adequado. Então, eu prefiro falar que é autista e ponto. Até porque o autismo já tem um espectro muito grande. Gente, tem autista que fala, tem autista que não fala, tem autista que anda, tem autista que não anda. Tem autista que é superdotado e tem autista que tem um intelecto abaixo, que é o antigo retardo, né? Que eles chamam agora de deficiência intelectual. Então, nem todo autista que você vê, você fala, mas ele é muito inteligente, que eu vi na televisão, doutor não sei o que lá. Não é assim, gente. A mídia, ela faz de uma forma, mas não é sempre assim, não, tá? Não é todo autista que é superdotado, não é todo autista que tem inteligência acima da média. Não, são poucos, são poucos. A maioria tem uma inteligência igual a nossa. Bom, eu achei que a gente fosse ficar 20 minutinhos conversando e já deu quase 1 hora. Para quem não estava bem, olha só que delícia de papo. Gente. Fluiu assim, né? Tô orgulhosa de mim. Tô orgulhosa. Foi uma delícia conversar com você. Por fim, eu não segui o sketch das perguntas, foi, indo, né? E a gente foi indo e por fim foram todas as perguntas respondidas, mas sem ordem nenhuma. Eu amei ter você no meu quadro de lives. Foi assim, como eu não canso de falar, você foi um achado e que orgulho ter você aqui nessas lives escolhidas a dedo, porque conhecer um pouco mais da sua história e a do Plínio também. Era uma live que eu tava assim, acho que de todas as que eu fiz, a mais ansiosa mesmo para conhecer um pouco mais de você e do Plínio principalmente também, porque assim, eu via os stories, fui lá ver os destaques para conhecer mais de vocês. Eu falei, gente, como assim, né? Uma maternidade ali, uma mãe atípica, eu preciso saber mais disso, porque eu já lido com as minhas dificuldades, eu não imagino uma mãe assim. Então eu preciso saber mais de como é tudo isso. E vendo você, para mim, assim, eu vejo e tenho orgulho de você, sabendo ainda mais da sua história agora. Então eu tô muito feliz de ter você aqui hoje. Muito obrigada mesmo por ter Priscila também faz parte da minha rede de apoio, falou muito bem, muito objetiva e assertiva. Ai, gente, vocês da minha rede de apoio, tá vendo? Vocês me fazem chorar. Obrigada, Pri, por estar com a gente hoje. Muito obrigada a todos. Olha o Gustavo falando que você é uma mulher incrível, com certeza é.
Obrigada. Muito obrigada a todos que participaram. Gabi. Gente, eu vi a Carol, uma amiga minha aqui também, que eu não vejo há muito tempo. Obrigada a todos que participaram. Paulinha, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Eu te agradeço. Eu agradeço porque o convite foi de você. Então, assim, muito obrigada por ter me achado e por ter me convidado, viu? 1000 beijos para todo mundo. Essa é a última live do ano, né? Então, 1000 beijos para todo mundo. Até ano que vem. 1000 beijos. Tchau, Plínio. Tchau, Paulinha. Um beijo, gente. Tchau. Feliz ano novo. Tchau. Dá tchau. Dá tchau. Como é que é? Tchau, Plínio. Beijo. Beijo. Que gostoso. Tchau, gente. Boa semana. Tchau. Até ano que vem.